Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos entrar na discussão sobre a legislação que pretende regular a internet, as redes sociais, coibir as fake news e que, surpreendentemente, está tendo uma oposição da parte das grandes big techs, as grandes plataformas de tecnologia, Google e outras aí que estão se opondo a esse tipo de regulação. Vamos entender isso e, para poder discutir esse assunto, nós convidamos a Bia Barbosa. A Bia Barbosa é jornalista, é especialista em direitos humanos pela Universidade de São Paulo, é mestre em políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, é membro da Coalizão Direitos na Rede e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Como vocês veem, a Bia, que está aqui com a gente, né, tem tudo para poder nos esclarecer sobre essa situação de impasse que nós estamos vivendo nesse momento no Congresso, em torno dessa legislação que pretende regular as redes sociais, mas é acusada de censura, é acusada de inibir a liberdade das empresas e, surpreendentemente, nós estamos vendo as grandes plataformas, né, de redes digitais se posicionando, né? Então, Bia, primeiro, muito obrigado por estar aqui com a gente de novo. A gente sabe da sua agenda super apertada. Criar um espaço para conversar com os nossos telespectadores é ótimo. Muito obrigado, né? Obrigada. E começo já, então, com uma pergunta. Afinal, Bia, o que está acontecendo? O que é que o Google está botando embaixo da sua linha de investigação frases de defesa da liberdade das redes sociais? Como é que é isso aí? Como é que você pode ajudar a gente a compreender esse momento? Bom, Silvio, primeiro, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom te rever, mesmo que virtualmente, e agradecer o espaço que o Le Monde Diplomatique Brasil sempre dá para temas relacionados à comunicação e os desafios da comunicação no Brasil. Só para não ser injusta, algumas desses crachás que você citou já passei por eles, mas não estou mais neste momento, e quero trazer aqui, então, as contribuições que a gente tem feito a partir de uma articulação da sociedade civil que se chama Coalizão Direitos na Rede, que reúne mais de 60 organizações da sociedade civil que trabalham com direitos digitais e que é o espaço por onde eu estou acompanhando bem de perto, além do Comitê Gestor da Internet no Brasil, como você citou, essa discussão sobre o PL 2630. O que a gente viu na última semana, principalmente ali durante o feriado do 1º de maio, foram as plataformas exercendo aquilo que a gente diz que elas têm, se materializando na prática. Hoje, a gente não enfrenta mais monopólios nacionais no debate da comunicação no Brasil. Seguimos enfrentando os monopólios nacionais, mas agora a gente também enfrenta monopólios digitais globais, que controlam, de uma maneira bastante significativa, o fluxo de informação nas plataformas digitais, principalmente nas redes sociais e nos serviços de mensageria e por meio das ferramentas de busca também. Esse projeto de lei, que ficou conhecido lá atrás como PL 2630, PL das fake news, ele é, na verdade, uma iniciativa para regular as plataformas justamente para garantir que a internet possa ser um espaço plural e diverso e não tão direcionado do ponto de vista da circulação de conteúdos pelos interesses dessas empresas. E o que a gente viu, e aí eu vou divergir de você, porque eu não acho tão surpreendente, porque elas fizeram isso em outros países também que tentaram regular as plataformas de redes sociais. O que a gente viu foi exatamente esse enorme poder econômico que essas grandes empresas globais de tecnologia têm, atuando para manipular o debate público em torno do PL 2630. Então, como a disputa no Congresso Nacional está muito acirrada em torno dessa agenda, principalmente porque setores mais ligados ao bolsonarismo e à extrema-direita têm uma agenda própria de defesa da liberdade de expressão absoluta, portanto, não admitem nenhuma regulação no campo das comunicações que coloque limites democráticos ao exercício dessa sua liberdade absolutista.
ficou uma questão muito polarizada no Congresso Nacional e a disputa de votos ali para defender e quem é contra, quem é a favor do projeto, de fato está muito intensa. As plataformas, obviamente, se aproveitaram dessa situação, sabendo que tem uma disputa colocada ali, que não tem uma vitória garantida para aprovação do projeto de lei 2630, e fizeram na reta final, porque tinha uma previsão de votação, talvez no dia 2 ou 3 de maio, fizeram nessa reta final uso das suas próprias ferramentas para influenciar o debate público. Aí eu acho que é super importante a gente dizer que elas, enquanto empresas, têm que ter todo o direito de manifestar a sua opinião sobre o projeto de lei, elas vão ser afetadas por isso, elas devem ser ouvidas, elas foram ouvidas em várias audiências públicas que aconteceram ao longo dos últimos 3 anos debatendo o projeto de lei no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados. Mas o que a gente viu acontecendo recentemente não foram empresas democraticamente expondo sua leitura e sua opinião sobre um projeto de lei que as vai afetar. Foi exatamente o poder econômico dessas empresas falando para manipular o debate público sobre o PL. E aí o que a gente viu foi, só para citar o exemplo, o que a gente viu foi o Google, por exemplo, na página de entrada da ferramenta de busca, colocando um link ali embaixo para dizer que o PL poderia piorar o uso da internet no Brasil, e só essa informação. Então, não era que se alguém pesquisasse sobre o projeto, isso era um dos links oferecidos. Você entrava na página para você pesquisar sobre qualquer coisa, você dava de cara com essa informação. A gente viu o Twitter impedindo anúncios e impulsionamentos de conteúdos que fossem favoráveis ao PL 2630. A gente viu o Spotify, que não permite anúncios políticos na sua plataforma, recebendo anúncios do Google contra o PL 2630. Então, para nós, ficou muito claro, talvez tenha sido até um tiro no pé das próprias plataformas de fazer isso, que essa prática de abuso econômico para interferência no debate público sobre quaisquer temas, de fato, deixa o país rendido na mão dessas empresas. E elas agora estão atuando de uma maneira muito direta, porque são interessadas em barrar essa legislação, não querem uma regulação, não querem ter que responder por transparência, responder por responsabilidade em relação aos riscos que o seu modelo de negócios traz, não querem responder por conteúdos de incitação à violência, que atentam contra a democracia, que circulam livremente nessas redes sociais, e usam do seu poder econômico para fazer isso. Para mim, só mostra que a gente precisa aprovar o projeto 2630, porque a gente não pode seguir refém desse poder econômico gigantesco que elas têm. E você falou em manipulação, né? Colocar uma frase embaixo do buscador é manipulação? Porque, inclusive, a gente sabe que tem uma bancada parlamentar que está defendendo as big techs, né? Quer dizer, como é que você vê isso? Na verdade, a manipulação, na verdade, o que eu estou dizendo de manipular o debate público é porque você tem um buscador que é utilizado por 97% da população brasileira, e você se vende como uma ferramenta de busca neutra, que entrega resultados conforme os usuários buscam mais ou menos determinados conteúdos nas redes, ou a depender de que região do mundo esses usuários estão, a depender de uma série de fatores que comporiam o algoritmo da entrega da busca. Então, uma empresa, né, que está entre as maiores corporações globais do campo da tecnologia no mundo, que se vende como neutra, utilizando deste poder econômico de 97% da população brasileira, usando esse serviço de busca para influenciar o debate público de uma maneira abusiva. E aí o que aconteceu é que não só a gente tem uma bancada, e não é uma, na verdade são várias bancadas diferentes do Congresso Nacional que estão levantando questionamentos sobre o projeto de lei, o resultado dessa iniciativa, por um lado, chamou a atenção de muitos parlamentares que não enxergavam talvez a necessidade de se regular as plataformas digitais, que ainda acreditavam num papel neutro dessas empresas em relação ao fluxo de conteúdo, mas também ensejou uma resposta por parte do Ministério da Justiça, né, que tem uma secretaria de defesa do consumidor, que é a Senacom, e essa secretaria entrou com uma notificação das plataformas dizendo que elas precisavam garantir, no mínimo, o equilíbrio de ideias na disputa por
pela formação da opinião da população brasileira e do Congresso Nacional em torno do projeto de lei, que o que estava acontecendo ali era um claro abuso do poder econômico em detrimento do direito do consumidor de ter acesso a uma diversidade de informações sobre o projeto. Então, a gente está nesse momento entendendo até onde vai essa iniciativa da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, mas principalmente entendendo por onde vão movimentar as bancadas no Congresso Nacional, que em última instância é quem vai definir se o projeto vai ser aprovado ou não. Mas olha, essa neutralidade que eles reivindicam já não aparecia na própria campanha eleitoral, não é? Quer dizer, onde você vê a agregação dos grupos de direita através do algoritmo tal, e de uma eu não sei se isolamento, mas de uma secundarização das posições que seriam contrárias nas eleições, né? Então, a primeira questão é: podem essas plataformas serem neutras? Elas têm interesses corporativos tanto quanto a nossa grande imprensa, que reivindica a mesma neutralidade. Esse PL vai pegar a imprensa também? Esse projeto de lei tem um artigo, tem um trecho do projeto que trata de como fomentar o jornalismo, entendendo que o que aconteceu nos últimos anos no mundo inteiro, isso não é um tema que está sendo discutido só no Brasil, está acontecendo em vários países, que houve um redirecionamento da publicidade que antes financiava o jornalismo para o ambiente digital. E que isso gerou uma série de dificuldades para a continuidade de iniciativas jornalísticas, principalmente no ambiente impresso, né? Muitos jornais deixaram de circular, a gente mora num país continental, tem um custo enorme o papel jornal, a distribuição, e essa publicidade migrou para o ambiente digital, e ela é feita a partir, principalmente, de ferramentas de publicidade controladas prioritariamente hoje pelo Google, por meio do Google AdSense. Em vários países do mundo foram aprovadas iniciativas para que as plataformas tivessem que, de alguma maneira, remunerar o conteúdo jornalístico que elas mesmas utilizam no seu serviço. E aí não é o link que eu, enquanto usuário, posto na minha, né, no meu conteúdo, coloco lá no meu feed. São aqueles agregadores de notícias que as plataformas utilizam. Então, quando você entra na busca do Google, às vezes aparece o Google News. Quando você entra no YouTube, aparece lá também numa parte de notícias. No Twitter, você entra nos momentos, tem lá um agregador de notícias também, e por aí vai em todas as grandes plataformas. Esse uso precisaria, se a legislação for aprovada, se esse projeto for aprovado, como aconteceu em outros países, ensejar algum tipo de recompensa, de remuneração para essas empresas, para essas iniciativas de jornalismo. Não é nada um bicho de sete cabeças, mas aqui no Brasil virou um grande foco da polarização em relação ao projeto, porque várias iniciativas de jornalismo saíram a público para dizer que isso ia favorecer só os grandes meios de comunicação, só as grandes empresas que produzem conteúdos jornalísticos, e que isso ia aumentar a concentração. Essa preocupação existia no começo do projeto de lei. E, de fato, ela foi discutida em audiências públicas e tratada pelo relator, de modo que hoje, no texto que a gente tem, um mecanismo de remuneração do jornalismo a partir desse uso de conteúdos feitos pelas plataformas, mas que não vai ser baseado na lógica de acordos individuais que possam ser feitos, que tenderiam a favorecer os grandes meios de comunicação no Brasil. Ali você precisa ter, e o projeto é bastante claro nesse sentido, ele fala de uma regulamentação posterior que vai precisar acontecer em relação à lei, mas ele fala da necessidade de você fomentar o jornalismo nacional, regional, local, independente, justamente para que a gente não tenha, com um projeto de lei como esse, que pode vir, para além de várias questões importantes, no sentido de dar mais transparência para o funcionamento das plataformas, dar regras democráticas para a moderação de conteúdo no ambiente online, também apoiar e fomentar o jornalismo no país, para que a gente não tenha, com essa iniciativa, uma concentração ainda maior de recursos no campo das comunicações tradicionais, do jornalismo tradicional, e possa ter, a partir disso, um incentivo para a mídia local, para a mídia regional, para a mídia independente, a partir da regulamentação que vai ser feita. Tem muita gente que acha que não era o lugar para discutir esse tipo de questão, que isso poderia estar num projeto de lei à parte. Essa é uma das
das possibilidades que o relator está estudando ainda, de tirar esse trecho do projeto de lei para discutir no projeto de lei específico. Agora, independentemente disso, é importante a gente entender que mesmo que ele continue, mesmo que essa prerrogativa da remuneração do jornalismo continue no projeto 2630, todo o esforço que foi feito é justamente para que esse mecanismo não venha aumentar ainda mais a concentração no jornalismo, mas venha gerar recursos para serem, de acordo com uma regulamentação que vai acontecer posteriormente, permitir uma distribuição maior para fomentar a diversidade e a pluralidade no meio jornalístico do país. Bia, antes de entrar propriamente na nossa dinâmica nacional, você falou, as Big Techs estão enfrentando isso em todo o mundo e estão ganhando, né? Você tem algum país que indica que houve uma regulação positiva dessas Big Techs, dessa ação deles nas redes? Olha, o exemplo mais próximo nosso, que inclusive serve de inspiração para vários trechos do projeto 2630, é a Lei de Serviços Digitais, que foi aprovada recentemente pela União Europeia, e agora ela está em fase de implementação no âmbito dos países, né? Ela foi uma diretiva geral para a União Europeia e agora os países precisam implementá-las nos seus territórios nacionais. Ela parte de uma ideia muito parecida com a que está colocada no projeto de lei 2630 agora, que é uma ideia de que há riscos sistêmicos gerados pelo modus operandi dessas plataformas hoje. Essas plataformas que não são neutras, essas plataformas que favorecem a circulação de conteúdos que geram engajamento, que geram reações e, consequentemente, conteúdos muitas vezes extremistas, de incitação à violência, de desinformação, que acabam ganhando uma atração de circulação muito mais ampla nas redes sociais. Esse modelo de negócios tem gerado riscos muito graves para democracias em vários lugares do mundo, né? Seja com a propagação de discurso de ódio, seja com atentados à democracia, seja aqui no Brasil, como a gente vivenciou recentemente, os ataques às escolas sendo organizados dentro dessas plataformas, o próprio atentado do 8 de janeiro em Brasília sendo organizado no âmbito dessas empresas, e elas fazendo muito pouco para responder a esses riscos sistêmicos. Então, o modelo da União Europeia, que é parecido, né? O nosso, que é muito parecido com a União Europeia, traz um dever para as plataformas de monitorarem esses riscos sistêmicos em relação a questões de proteção de direitos humanos, defesa dos direitos das crianças e adolescentes, proteção da democracia, e periodicamente essas plataformas teriam que, caso a lei for aprovada, vão ter que apresentar relatórios sistemáticos, periódicos, para mostrar o que elas estão fazendo para enfrentar esses riscos sistêmicos. Elas não vão mais poder dizer: eu tenho os meus termos de uso, eu tenho os meus padrões da comunidade e eu não sou obrigada a fazer nada além disso. Pela lei, elas passariam a ter um dever de apresentar o que elas estão fazendo para dar conta de riscos sistêmicos que o seu modelo de negócio gera. Isso está sendo implementado na Europa, foi aprovado recentemente, ainda não gerou, do ponto de vista de resultados concretos, uma transformação no funcionamento dessas redes sociais, porque é uma lei muito recente. Mas é uma aposta que a gente precisa fazer aqui no Brasil também, porque continuar como estamos não dá. A gente já viu que a perspectiva autorregulatória dessas empresas não é suficiente para justamente fazer frente a todas essas externalidades negativas que esse modelo de negócio gera. É importante, portanto, que a gente tenha uma regulação construída democraticamente, debatida no parlamento, ouvindo todos os setores da sociedade, para que esses riscos possam ser tratados. A legislação europeia, ela também reforça muito a questão da transparência, que é outro aspecto que o PL 2630 tem. Hoje, a gente não sabe como que essas empresas funcionam. Você tem uma conta derrubada, você não sabe por que ela foi derrubada. Você tem um determinado conteúdo que ganha atração, você não sabe por que o algoritmo está empurrando essas questões, determinadas questões, e outras não. A questão da transparência seria super importante da gente conseguir aprovar isso no projeto de lei, porque as plataformas também teriam que entregar relatórios periódicos mostrando desde quantas contas foram removidas no Brasil, por quê, com base em que critérios os usuários recebem o direcionamento de determinados conteúdos ou não, que fosse geração de obrigação de transparência em relação ao conteúdo pago e impulsionado. Hoje você tem algumas redes sociais que, quando você recebe um conteúdo impulsionado, está lá identificado, impulsionado, anúncio e tal. Tem várias que não. E aí o usuário está recebendo aquele conteúdo sem saber
por que aquela informação está sendo direcionada para ele. Então, nos relatórios de transparência, isso também teria que ser explicitado. A gente teria que saber, por exemplo, qual é o perfil da equipe de moderação de conteúdos que trabalha no Brasil para analisar os nossos conteúdos, porque a gente sabe que uma parte muito significativa desses conteúdos é feita por inteligência artificial, porque o volume é gigantesco e não tem outro jeito de ser feita, mas você, quando um usuário tem o direito a apelar porque ele não concordou com aquela moderação ou ele quer contradizer, teve a sua conta derrubada e ele reivindica a devolução da sua conta porque ele entende que ele não violou nenhum dos termos da plataforma, esses casos passam por revisão humana. Qual é o perfil dessa empresa que está analisando essas questões? Quando a gente olha para temas muito delicados e que a análise de contexto do conteúdo é muito importante, é fundamental entender o perfil da empresa que está, das pessoas que estão analisando esse fluxo de conteúdos nas plataformas. Tudo isso poderia, se a lei for aprovada, também trazer essas informações à tona nos relatórios de transparência que essas empresas teriam que apresentar. Então, eu acho que o modelo da Europa não é para a gente copiar e colar, nossa realidade é diferente, mas ele trouxe alguns aspectos interessantes para a lei que estão servindo de inspiração para esse projeto que está no Brasil. E lá na Europa, as plataformas não estão gritando que elas estão sendo censuradas. Lá na Europa, ninguém está gritando que a internet está sendo cerceada, que a liberdade de expressão está sendo cerceada. Lá se entende, né? Lá se entende que essas empresas não são neutras, que elas têm um enorme poder no fluxo de informação que é circulado e do tipo de informação que chega para a sociedade e do que não chega, e que, por isso, elas precisam ter as suas responsabilidades ampliadas. Isso quer dizer que elas vão ser responsáveis, assim como eu, quando posto um conteúdo, eles vão ter a mesma responsabilidade que o usuário? Não. Isso, inclusive, não é interessante do ponto de vista da liberdade de expressão, porque se as plataformas tiverem que monitorar absolutamente todos os conteúdos e elas correrem o risco delas serem responsabilizadas por todo e qualquer conteúdo que o usuário posta, a tendência vai ser elas derrubarem muito mais conteúdo do que elas já derrubam. Mas em determinados temas que são fundamentais para a democracia, que a gente está falando de direitos humanos, que a gente está falando de violações de direitos, elas precisam ter um outro tipo de responsabilidade. E o projeto tenta trazer mecanismos para gerar essas responsabilidades em momentos específicos. Mas aí você colocou um problema, né? Se 97% dos brasileiros recorrem ao buscador do Google, não dá para falar assim, vamos suspender o Google se ele continuar infringindo, né? Que tipo de penalização é possível imaginar? Olha, vamos de novo olhar para o que está acontecendo em outros países, né? A Europa, por exemplo, já tem aprovado, mesmo antes dessa legislação que entrou em vigor agora, multas muito significativas pelas plataformas e que tem gerado correções de rumos no seu funcionamento, né? Principalmente em casos como esse que a gente citou aqui do que aconteceu no feriado aqui de 1º de maio, da plataforma abusando do seu poder econômico para favorecer uma determinada visão sobre o projeto de lei. A União Europeia tem casos de multas milionárias sobre as plataformas em relação ao seu modus operandi, quando viola direitos do consumidor, quando abusa do direito econômico. A gente tem casos sendo analisados em cortes em diferentes países, nos Estados Unidos, nesse momento, assim, assim aqui no Brasil também, no STF, tem 2 casos analisando se as plataformas são responsáveis, devem ser consideradas responsáveis ou não, por 2 episódios, né, de casos de usuários que tiveram as suas contas, que tiveram seus perfis utilizados para incentivar, ou um dos casos que está na Corte do Brasil se passaram por uma pessoa e ela pediu para derrubar aquele conteúdo e aquela conta não foi derrubada, e no outro caso houve danos decorrentes de uma má utilização da conta da pessoa também, e ela também está pedindo a responsabilização da plataforma. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, casos que envolvem, inclusive, atentados terroristas, há famílias que estão pedindo para as plataformas serem responsabilizadas por esse tipo de conteúdo ter sido direcionado irresponsavelmente para crianças e adolescentes, e aí elas estão na berlinda, na verdade, né? Acho que tem desde mecanismos de multas significativas, que é importante que o nosso projeto de lei traga, e ele traz uma previsão de multas de até 10% do faturamento dessas empresas, então são multas que não são
pequenas economicamente, não são valores irrisórios, mas há outros tipos de sanção também. Há uma possibilidade de suspensão de determinados serviços, em última instância, até de banimento da plataforma. Agora, ninguém quer que isso aconteça. A gente, né, quando você propõe uma regulação, você está justamente tentando enfrentar esse problema de uma maneira escalonada, né, criar um código de conduta para as plataformas funcionarem, criar mecanismos de boa prática, criar uma instância de fiscalização que possa ir alertando a sociedade sobre o fato das plataformas não estarem cumprindo com o que a lei eventualmente vier a aprovar, gerar uma multa. Então, é criar mecanismos para que a coisa não continue muito solta como está hoje, e a gente espera que as empresas respeitem a legislação que vai ser aprovada. Elas sempre vocalizam que elas respeitam a legislação dos países onde elas operam. Então, a gente entende que a legislação é fundamental de ser aprovada, com um mecanismo de fiscalização, de fato, para que ela possa ser implementada de uma maneira correta, para que a lei pegue mesmo, usando um termo que a gente usa muito aqui no Brasil, e aí e as plataformas, a ideia não é que a gente saia multando a plataforma, né? Que o Estado brasileiro saia multando, a ideia é que elas cumpram a legislação e que a gente não precise fazer isso, mas tem sim mecanismos sancionatórios, e inclusive a existência de sanções mais pesadas, como essa, que chegue a ser a suspensão de um serviço. A gente espera que isso não aconteça, até porque quando você suspende um serviço que é muito utilizado pela população, você está prejudicando todo mundo e não só a plataforma que mereceu aquela sanção eventualmente por parte do Poder Judiciário, mas o projeto de lei ele prevê um escalonamento de sanções que começa em multas, vai para multas bastante altas e pode chegar até a suspensão do serviço. Então, Bia, isso aí está ótimo para esclarecer como é que está sendo no mundo, assim, né? Mas aqui nós temos uma conjunção meio singular. Eu entendo que nós temos evangélicos contra o PL, né? Nós temos o bolsonarismo contra o PL, nós temos as big techs contra o PL, né? E, de alguma maneira, a grande imprensa também está se mobilizando por aí, né? Quer dizer, que aliança é essa? Afinal, qual é o conteúdo que está sendo posto em xeque? Olha, primeiro que eu acho que é importante a gente entender que esses atores, né, e esses setores que estão se colocando contra o projeto de lei estão se colocando por razões muito diferentes, né, e não por um mesmo objetivo. Quando você vê a bancada evangélica e os setores evangélicos se colocando contra o projeto, eles estão fazendo isso com base numa campanha de desinformação que foi produzida sobre o texto de lei, dizendo que o projeto ia cercear o uso da Bíblia nas redes sociais, que você não ia poder citar mais determinados versículos da Bíblia, porque as plataformas iam ter que remover todo e qualquer conteúdo que incitasse à violência. Não tem nada disso no projeto de lei. Liberdade religiosa, de culto, de propagação, né, das ideias religiosas está garantida na nossa Constituição, não tem nada nesse sentido no projeto, mas, infelizmente, isso pegou numa campanha de desinformação que foi produzida. E essa campanha de desinformação foi produzida exatamente por um outro setor que é contra o projeto, que é o bolsonarismo, que são os setores de extrema-direita no país, que aí sim são setores que defendem a liberdade de expressão absoluta, que souberam utilizar durante muito tempo, até se consolidarem hoje como uma força política importante, relevante no país, né? Fizeram o último presidente, né, que governou o país nos últimos 4 anos, souberam utilizar muito bem essa arquitetura das redes sociais que favorece a circulação desses conteúdos que geram engajamento para vender uma ideia de que a liberdade de expressão deve ser absoluta, que a gente não há limites e tudo pode ser dito, sendo que isso não está colocado nem na nossa Constituição, nem nos tratados internacionais que o Brasil ratificou, nem nas convenções de direitos humanos, que sempre dizem que a liberdade de expressão é um direito fundamental, mas ela deve vir alinhada com a proteção e a garantia de outros direitos. Então, eu não posso exercer a minha liberdade de expressão para promover racismo. Eu não posso usar a minha liberdade de expressão para incitar um golpe de Estado. Eu não posso usar minha liberdade de expressão para fomentar violência nas escolas. Tudo isso precisa estar em equilíbrio com o exercício da liberdade de expressão dentro daquilo que a gente chama de limites democráticos ao exercício da liberdade de expressão. E aí o bolsonarismo, como ganha muito com esses conteúdos extremistas que circulam nas redes, não quer que as plataformas sejam responsabilizadas
por esses riscos sistêmicos que eu estava comentando antes, e isso possa gerar uma maior remoção de conteúdos extremistas, violentos, que violam direitos humanos, porque isso vai prejudicar exatamente essas vozes que se sustentam politicamente com base nesses tipos de discurso. Então, o bolsonarismo vem com essa linha da liberdade de expressão absoluta, taxou uma hashtag lá, PL da censura, censura não, e muita gente está caindo nessa história de que o projeto de lei vai vir para censurar, inclusive os evangélicos acreditando que vai vir para censurar a Bíblia. Já as Big Techs, a preocupação delas não é com liberdade de expressão, nem com a proteção de direitos fundamentais, a preocupação delas é econômica, porque o texto traz uma série de obrigações para elas que acabariam, de alguma forma, interferindo nesse modelo de negócios, e elas passariam a ter tanto que colocar mais recursos para se adaptar à legislação, como aumentar suas equipes para garantir uma moderação de conteúdo que, de fato, passe por revisão humana, aumentar suas equipes para fornecer os relatórios de transparência, não ficar silente diante de situações de crise, como a gente viu nas eleições, como a gente viu no 8 de janeiro, como a gente viu na crise das escolas. Tudo isso gera custos para as plataformas e impacta o seu modelo de negócio. Até a questão do jornalismo, que a gente comentou anteriormente. Não podem mais usar, né, a seu bel prazer, conteúdos jornalísticos que tiveram custo para serem produzidos, precisam compensar de alguma maneira essas iniciativas de jornalismo. Então, junta a vontade das plataformas de quererem seguir o seu modelo de negócio com lucro a todo custo, com setores que fazem um debate sobre liberdade de expressão absolutista na nossa sociedade. E aí, isso torna muito difícil a aprovação do projeto de lei. Agora, do outro lado, e aí é importante a gente considerar, a gente tem, segundo uma pesquisa que foi feita pela Vaz com o Instituto Atlas, lançada recentemente, 78% da população brasileira que entende que as redes sociais precisam ser reguladas. E precisam ser reguladas não só porque elas são um espaço que está sendo utilizado por esses grupos políticos para promover desestabilização de governo ou para promover incitação à violência, mas porque elas se transformaram em espaços hostis para grupos minorizados no Brasil, elas se transformaram em um ambiente extremamente violento para jornalistas, porque grupos que atacam a imprensa usam as redes sociais para fazer intimidação e tentativas de silenciamento de jornalistas, principalmente de jornalistas mulheres, porque elas se transformaram num ambiente muito frutífero para grupos extremistas e de supremacia branca que atacam fortemente o movimento negro e grupos de defesa da dignidade das pessoas negras no país, porque elas se transformaram num espaço para violar direitos de crianças e adolescentes. Então, essa parte da sociedade que é majoritária, defende a aprovação de um projeto de lei para regular as plataformas, para que esses problemas possam ser enfrentados, porque a autorregulação delas já se mostrou bastante insuficiente para dar conta desses desafios. O problema é que o parlamento não reflete necessariamente o pensamento da sociedade, e isso acontece em vários campos, né? Você tem 78% da população dizendo que é favorável à regulação das plataformas. Lá no parlamento a disputa está bem acirrada e nenhum lado tem maioria ainda, né? Então, eu espero que esse intervalo que a gente está tendo, porque o projeto tinha uma previsão de ir a voto na semana passada, mas a pedido do próprio relator ele foi retirado da votação naquele dia. Eu espero que esse intervalo de 2 ou 3 semanas que o que deve acontecer até ele voltar de novo para a pauta, sirva para que, primeiro, outros setores da sociedade possam conhecer melhor sobre o projeto de lei. O que ele faz? De fato, que tipo de consequências que ele teria? O que ainda precisa ser aprimorado no projeto de lei? Porque ele não está perfeito, ele precisa ainda de alguns aprimoramentos e só o debate público permite esse tipo de aprimoramento, né? Qualquer lei que passa sem discussão, a tendência é ela não ser uma lei equilibrada. Esse projeto já está sendo discutido há 3 anos, tem alguns ajustes ainda que estão sendo justamente negociados com as bancadas nesse momento. E sirva para a gente poder convencer os parlamentares da importância da regulação. Que essa regulação não vai vir para censurar, que ela vai vir para justamente promover uma liberdade de expressão em equilíbrio com outros direitos fundamentais, e ela vem para trazer obrigações para as plataformas, inclusive para proteger a nossa liberdade de expressão. Porque muitas vezes, quando você tem uma conta moderada, um conteúdo moderado, um conteúdo derrubado,
boa parte das plataformas não te diz por que você teve esse conteúdo derrubado, ou por que você perdeu a sua conta, por alguma razão. Quando você quer apelar, isso demora dias, às vezes semanas, muita gente perde as suas contas e não consegue ter as suas contas de volta, e muitas vezes nesse período causa danos, né? Você tem, por exemplo, iniciativas de jornalismo que perdem uma conta numa rede social e não conseguem recuperar, isso traz danos para o próprio funcionamento dessa iniciativa de jornalismo lá na frente, né? Então, eu espero que a gente consiga, nesse intervalo, ampliar o debate com a sociedade e ampliar o debate no âmbito do parlamento, para os parlamentares entenderem, para a maioria dos parlamentares, assim como a maioria da sociedade já entendeu, que é fundamental a gente regular esse poder. E aí, para fechar esse círculo, fechando com o ponto que a primeira pergunta que você me fez, para a gente entender que essas plataformas não podem seguir operando com o tamanho poder econômico que elas têm. E porque hoje elas usam as suas redes para interferir num debate que as afeta diretamente, que é um projeto de lei que elas são contra, e é legítimo que elas sejam contra. O que não é legítimo é interferir de uma maneira antidemocrática em função do seu poder econômico nessa discussão, para que a sua visão seja privilegiada do ponto de vista do acesso à informação da sociedade sobre o que está sendo discutido. Agora, e se elas resolvem, do mesmo jeito que elas estão resolvendo agora, né, favorecer o debate para o seu lado em relação a um projeto de lei, e se elas resolvem tomar uma posição sobre um processo eleitoral? E se elas resolvem tomar uma decisão sobre como enfrentar um debate nacional no meio de um contexto de crise econômica? E se elas resolvem, no meio de uma pandemia, não promoverem informações verificadas sobre vacina e embarcarem na campanha de vários grupos que levaram muitas pessoas do Brasil a não se vacinarem e a morrerem? A ideia da regulação é justamente para que essa decisão não siga sendo discricionária e exclusiva dessas empresas, que têm os seus interesses políticos, que têm os seus interesses econômicos, para que o Estado, e aí não o governo de plantão, mas o Estado brasileiro, possa construir democraticamente regras para o funcionamento dessas empresas, assim como faz em qualquer setor. Outros setores são regulados, é importante que esse seja também. Quais são os pontos? Você falou assim, está precisando de uns ajustes esse projeto de lei. E eu penso que esse tempo que foi pedido a mais é para fazer uma negociação entre as partes, né? Quer dizer, o que está em questão? Que ajustes são esses? Quais são os pontos? Olha, um dos pontos é justamente a questão do jornalismo, se isso fica no texto ou se isso não fica, a questão da remuneração do jornalismo ou não. Tem setores que entendem que é fundamental estar, e tem setores que acham que esse tema ensejaria um debate mais aprofundado, e o ideal seria que ele estivesse num outro projeto de lei. Mas, na minha avaliação, o ponto que está mais pegando na discussão com os parlamentares é sobre justamente quem fiscaliza e quem sanciona as empresas no caso de a lei ser aprovada. Hoje, a gente não tem no Brasil um órgão regulador para olhar para a questão das plataformas digitais. Assim como a gente tem, por exemplo, em vários setores. Você tem a Agência Nacional de Saúde, a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, para outros setores da economia brasileira. E a gente não tem nenhum órgão regulador. Isso é fruto, inclusive, da nossa luta histórica para a gente ter uma agência, um órgão regulador das comunicações no Brasil, que a gente nunca conseguiu implementar, porque sempre, todas as vezes, né, que organizações da sociedade civil, academia, movimentos sociais vinham para dizer que a gente precisava ampliar a regulação sobre os meios de comunicação, o que a grande mídia brasileira sempre fez foi gritar que isso era censura, né? E agora a gente está vendo esse discurso sendo reproduzido no caso da internet também, né? Então, estamos pagando um preço caro pelo fato da gente nunca ter avançado no debate sobre regulação das comunicações no país. Isso está se reproduzindo agora na discussão, na disputa da internet. E aí, quem vai regular, então? A ideia é que a gente deixe tudo para o judiciário? Não me parece ser efetivo, porque a velocidade e a complexidade dos temas que a gente tem fazem com que o judiciário não tenha condições, na sua infraestrutura e na sua expertise atual, de dar respostas na velocidade necessária. De novo, a gente precisa olhar para como países estão lidando com essa questão. Mesmo países que não aprovaram novas leis para regular as plataformas,
onde já existiam órgãos reguladores relacionados à comunicação, esses órgãos passaram a receber algumas atribuições para olhar para o funcionamento da internet. Por exemplo, na Inglaterra, a gente tem o Ofcom, que historicamente sempre regulou a radiodifusão no país, passou a ter atribuições para olhar também para a questão do conteúdo nas plataformas. Aqui no Brasil a gente não tem. O projeto de lei, numa versão anterior, ele previa a criação de uma entidade autônoma de supervisão, né? Ele não criava diretamente essa entidade, porque isso é uma atribuição do Poder Executivo. O Legislativo não pode criar um novo órgão regulador. Isso precisa chegar para o Congresso a partir de um projeto de lei do Executivo. E esse projeto, apesar de muita gente achar que é um projeto do governo, não é. Esse é um projeto de lei de 2020, quando quem era presidente era Jair Bolsonaro. E foi apresentado por um senador que se chama Alessandro Vieira, que hoje está no PSDB do estado de Sergipe. Então, esse projeto de lei não pode criar essa entidade. Ele por limitação da nossa Constituição, só o governo federal poderia criar. Só que... dizendo que ela pode ser, né? Então, aí entra essa discussão. A gente não tem no texto a criação de um novo órgão, mas a gente tem a previsão de uma entidade autônoma de supervisão. E aí a Anatel tem trabalhado muito para dizer: joga para mim, me dá essas atribuições, porque eu já estou aqui funcionando. E aí tem muita discussão em relação a isso também, porque a Anatel é uma agência reguladora especializada em regulação de infraestrutura de telecomunicações. A gente está falando de cabo, de frequência de satélite, de frequência de radiodifusão, de antena. A gente não está falando de conteúdo, né, de proteção a direitos humanos, de discursos que atentam contra a democracia. Então, na Coalizão de Direitos na Rede, a gente tem uma preocupação muito grande que seja a Anatel quem vai receber essas atribuições, porque a gente acha que ela não é uma agência preparada para isso. O ideal seria a gente ter, sim, um novo órgão regulador específico para dar conta das comunicações que abraçasse essa ideia da regulação das plataformas e assumisse as atribuições de fiscalização e de sanção das plataformas, no caso do PL 2630. O governo federal já disse que não há ambiente, que não há recursos para se criar um órgão regulador novo no país. Então, o que alguns setores estão fazendo é olhando para outras iniciativas que já existem na nossa administração pública e que poderiam compartilhar, eventualmente até com a Anatel, uma parte dessas atribuições. Nós temos, por exemplo, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que foi criada quando foi aprovada a Lei Geral de Dados Pessoais. Essa autoridade poderia assumir a fiscalização de algumas partes da legislação que tem a ver com o uso de dados dos usuários? Talvez. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, que eu participe, aí eu não estou puxando sardinha só porque eu estou lá, mas o Comitê Gestor da Internet existe há 30 anos no Brasil, foi criado durante o governo Fernando Henrique, é um espaço multissetorial formado por acadêmicos, por sociedade civil, pelo governo e pelas empresas. Ele já está lá. O comitê tem atribuições de fornecer diretrizes para o uso e desenvolvimento da internet no Brasil. Qual que é o papel que o Comitê Gestor da Internet pode ter? Ele pode fornecer diretrizes para as plataformas ajustarem os seus termos de uso, por exemplo, para enfrentar os riscos sistêmicos? Poderia ser um caminho. O comitê poderia analisar os relatórios de transparência que as plataformas teriam que entregar periodicamente, informando todos esses dados que a gente conversou antes? Poderia. Então, como é que a gente consegue, sem necessariamente ter que criar um novo órgão, que seria, na nossa avaliação, o ideal, mas não havendo espaço político para isso, como é que a gente consegue olhar para os espaços que já existem e pensar num arranjo regulatório, num desenho regulatório, numa arquitetura de compartilhamento de atribuições, para que a lei pegue? Porque se a gente não tiver isso, se a gente aprovar esse projeto sem um caminho orientado para quem vai fiscalizar a implementação e, eventualmente, sancionar, tudo vai sobrar para o judiciário. E aí o risco é que, de fato, essa lei não pegue até alguma coisa ser colocada no lugar dessa suposta autoridade autônoma de supervisão. E eu queria falar um último ponto sobre isso, porque parte da resistência grande que está sendo feita no Congresso Nacional contra a criação de um novo órgão é porque muitas bancadas falam assim, não, mas se for criado um novo órgão agora, o presidente Lula vai indicar todos os diretores e aí o PT vai controlar e vai usar essa agência para cercear a nossa liberdade de expressão.
Eu queria dizer que a gente tem uma lei no Brasil que rege o funcionamento das agências reguladoras, que rege o funcionamento dos órgãos de regulação, justamente para que eles sejam autônomos e independentes do governo de plantão. Qualquer novo órgão regulador que seja criado não vai poder ser controlado pelo governo de plantão. Ele precisa ter os seus diretores sabatinados pelo Congresso Nacional e aprovados, ele precisa ter uma série de mecanismos de garantia de autonomia e independência administrativa e decisória em relação ao governo federal. Então, isso também é parte, né, de uma campanha de desinformação que está sendo feita dentro do Congresso, no sentido de dizer que se você cria um órgão regulador novo, é porque o presidente Lula quer censurar as vozes de oposição ao governo. E, na verdade, esse não é um projeto do governo, esse é um projeto da sociedade que foi aprimorado a partir de muitas discussões que foram feitas ao longo de 3 anos no Congresso Nacional e que, sim, ganha o apoio deste novo governo, porque este novo governo entende que há um risco democrático para o modus operandi das plataformas hoje, que é preciso fazer alguma coisa em resposta. Bia, quando você vai falando da criação de um órgão de regulação para as redes sociais, eu fico me perguntando assim, as TVs que são concessões públicas, elas têm um órgão de regulação também? Se tiver, isso não poderia ser estendido às redes sociais? Como é que é? Exato. Quando eu mencionei que a gente está pagando um preço histórico da gente nunca ter constituído um órgão regulador das comunicações no Brasil, é porque a gente não tem, né? E essa é uma reivindicação histórica desde a época da Constituinte, né? Que as comunicações são um serviço público, são concessões que o Estado entrega para a iniciativa privada explorar e que, portanto, esse espaço super privilegiado de você chegar na casa das pessoas, né, de chegar em 98% dos lares brasileiros. E é um espaço que é limitado, que não cabe todo mundo, porque o espectro eletromagnético ele não é infinito, né? Deveria ter uma regulação maior nesse sentido, só que a gente nunca conseguiu aprovar isso, porque justamente os grandes meios de comunicação, todas as vezes que se falava sobre regular a mídia, regular os meios de comunicação, falava que lançavam rapidamente uma campanha para dizer que isso era censura, que queriam acabar com a liberdade de imprensa. E hoje a gente está vendo esse discurso sendo reproduzido no ambiente da internet. No final do ano passado, depois que o governo Lula foi eleito, foi montada a equipe de transição para o governo, né, que ficou funcionando 2, 3 meses ali no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho das comunicações. E uma das coisas que a gente discutiu ali no grupo de transição das comunicações era que justamente o Brasil não poderia seguir negando mais esse desafio histórico de regular as comunicações e aí regular num cenário convergente. Pensar uma agência reguladora que pudesse tratar tanto da regulação das comunicações na radiodifusão como no ambiente digital. E essa proposta foi aprovada no grupo de transição, que foi entregue, de um relatório do grupo de transição, que foi entregue ao presidente Lula. Mas, né, para nossa surpresa e decepção, muito pouco tempo depois, o Ministério das Comunicações, que era a pasta que deveria, né, fazer esse debate sobre a criação desse órgão de convergência para as comunicações, foi entregue para a União Brasil, para o ministro Juscelino Filho, que tem, para não dizer quase nenhum conhecimento sobre esse tema, muito pouco compromisso, né, com essa agenda histórica da gente democratizar as comunicações no Brasil e regular esse ambiente para que a gente possa garantir a diversidade de vozes que existem na nossa sociedade, podendo se manifestar nas comunicações tradicionais e na internet. Então, essa ideia de um órgão regulador convergente, ela estava sendo discutida, ela é discutida há muito tempo e ela foi discutida na equipe de transição, mas ela foi abandonada na sequência. E hoje, o que está colocado sobre a mesa de fato seria a criação de um órgão regulador para as redes sociais, para as plataformas digitais, para os serviços de mensageria e não para a radiodifusão. Eu até brincando, falei com colegas do campo da chamada grande mídia, falando assim, olha, vocês estão defendendo a regulação da internet, né? A gente, todas as vezes que a gente defendia a regulação dos meios de comunicação, da radiodifusão, vocês falavam que a gente estava querendo censurar a liberdade de imprensa no Brasil. Agora nós estamos pagando esse preço. Eu espero que a gente consiga avançar, pelo menos na agenda da regulação das plataformas digitais, porque o desafio que está colocado nesse campo é muito maior do que o que está colocado historicamente na radiodifusão para a gente nesse momento. Bia, nós estamos chegando ao final do nosso tempo aqui. O papo é bom, passa logo, né? Vai rápido.
E eu queria fazer uma última pergunta para você ficar à vontade e encerrar como entenda que deva ser a sua fala. Nós vamos adiar a votação desse, nós vamos pedir o adiamento da votação desse PL por conta de uma insegurança quanto ao resultado, ou ele vai em frente? Eu acho que ele vai em frente. Eu acho que essa retirada tática de pauta na semana passada já é essa suspensão temporária de 2 ou 3 semanas para que essa negociação possa avançar, mas, inclusive, na interlocução que a gente tem feito com o deputado Orlando Silva, que é o relator do PL, ele segue muito comprometido em buscar os votos necessários para que o projeto seja votado dentro de 2 ou 3 semanas. E, do ponto de vista da Coalizão Direitos na Rede, de outras organizações que têm feito bastante mobilização a favor do projeto, a gente não pretende deixar essa pauta ser esquecida, né? Vale dizer que o regime de urgência dela já foi aprovado, portanto, ela tem que entrar na pauta da discussão, pode ser que não seja em 2 semanas ou 3, pode ser que seja em 4 ou 5, mas a gente acha que é um imperativo democrático, assim, a gente precisa avançar nessa discussão para que a gente não chegue num próximo contexto de crise e as plataformas sigam atuando da mesma maneira como elas atuaram no caso da violência das escolas, para que a gente não chegue na eleição do ano que vem, temos eleições municipais no ano que vem, e isso continue sendo funcionando, né, somente com base nos interesses políticos e econômicos dessas grandes empresas, para que a gente impeça que grupos extremistas que promovem discurso de ódio, que violam direitos humanos, que atacam direitos das crianças, sigam se organizando, se estruturando nas redes sociais. Elas precisam dar uma resposta, e eu acho que elas podem aproveitar também essas 2, 3 semanas que foram dadas de negociação por parte do relator, para se mostrar diferentes do bolsonarismo, né? Elas dizem que elas não têm comprometimento, são neutras politicamente, não são geridas por ideologias de A, B ou C no espectro político, mas foi muito útil para essas plataformas a resistência que o bolsonarismo, que é muito forte ainda no Brasil, colocou contra o projeto de lei. Elas surfaram muito nessa onda, né? Eu acho que é o momento agora de sentarem à mesa, apresentarem suas propostas, é legítimo que elas apresentem, é legítimo que o relator faça mudanças no texto para atender a diferentes setores. O deputado Orlando Silva fez isso muito bem quando foi relator da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ele sabe como fazer isso, mas o problema é que as plataformas, desde o início dessa discussão, 3 anos atrás, apostaram que esse projeto nunca ia avançar, apostaram que o Brasil nunca ia aprovar uma legislação para regular as plataformas digitais, fizeram a aposta de não se engajar para melhorar o texto, apostando que ele não passaria. Agora o texto tem chance sim de passar. Então, espero que elas venham para a mesa para negociar, trazer as suas propostas e a gente conseguir ter um texto equilibrado para resolver os problemas desses modelos de negócios dessas empresas e também do extremismo que está, infelizmente, muito ativo no Brasil ainda. Muito bom. Eu quero agradecer muito a Bia Barbosa por essa fala esclarecedora, Bia. Foi ótimo aqui. Eu acho que nós passamos a entender um pouco mais do que se trata essa disputa, né? E agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Obrigado.